Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa primeira aula à distância. Entendam que é um esforço nosso em, de alguma maneira, não prejudicar os alunos e, de alguma maneira, colaborar com o Estado brasileiro nesse momento. Na verdade, colaborar com o mundo inteiro. Eu acredito que vai ser uma boa experiência. Por favor, vocês vão me dando feedbacks aí, se está bom, se está ruim. A ideia é tentar ser o mais parecido possível com o que a gente faz na nossa sala de aula, tá bom? Hoje é dia 17 de março e estou preparando esse vídeo agora, tá bom? Vamos lá. O objetivo da aula de hoje é a gente apresentar o mercado. Esse mercado. Os agentes que fazem parte desse mercado. Vamos falar um pouquinho sobre os produtos. Nós vamos ter uma aula específica sobre produção, mas vamos só começar a falar um pouco sobre produtos. Vamos trazer de novo a ideia da curva da oferta e da demanda, que a gente já conversou na aula dos gráficos, tá? Falar um pouco, comentar novamente, que eu tinha falado muito rapidamente sobre a questão do ponto de equilíbrio de mercado. Falar uma ideia de elasticidade de preço de oferta e elasticidade de preço de demanda. Puxa, quando o preço aumenta, algumas mercadorias a gente deixa de procurar, mas algumas não. Vamos tentar entender isso aí. Vamos compreender as diferentes formas de mercado, como nós, consumidores, a gente pode se proteger e como o Estado brasileiro nos ajuda nesse processo de proteção. E essa é a ideia da aula, tá? Basicamente, a pergunta do dia, né, que vocês vão ter que responder, é o que significa o ponto de equilíbrio do mercado e, afinal de contas, o que é o mercado. São as duas questões que nós vamos estar trabalhando, tá? Bom, gente, quem são os agentes presentes no mercado? Três agentes fundamentais: as famílias, as empresas e o governo, tá? Essas pessoas vão ao mercado fazer trocas no mercado, comprar coisas, vender coisas, tá? As famílias somos todos nós, os indivíduos, tá? É muito normal você ver nos telejornais o economista-chefe, ele fala assim: houve um aumento no consumo das famílias. Quem são essas famílias? É como os economistas chamam as famílias e os indivíduos que vão ao mercado fazer suas trocas, tá? Então, quando a gente está falando de família, não tem nada a ver com parente, não tem nada a ver com ligações simbólicas, não. É como nós somos reconhecidos nesse mercado. Grosso modo, nós, os consumidores. Não importa se você é um indivíduo ou se você compra para atender as demandas da sua casa, da sua família. O segundo agente importante e fundamental são as empresas. Quando eu falo empresa, grosso modo, é a ideia de CNPJ. Tá? Se as famílias a gente pensa em CPF, nas empresas a gente pensa na ideia de CNPJ. Tá? Então, toda e qualquer empresa, não importa se é uma multinacional com uma planta de 10 mil funcionários ou a empresinha de um único funcionário, uma microempresa, uma sociedade anônima, não se é pública, se é privada, tanto faz. Todo esse pacote nós chamamos de as empresas. Tá? Quais são as atividades produtivas que as empresas fazem? Basicamente, só lembrando aquela ideia básica de setor primário da economia, setor secundário da economia e setor terciário da economia. Então, o setor primário, basicamente, lavoura, produção animal e extração vegetal, porque extração mineral não faz parte do sistema da economia primária. Então, economia primária, atividades primárias, lavoura, produção animal, plantéis, você tem gado, gado leiteiro, ovinos, caprinos, não importa o que. Toda essa produção animal são as atividades primárias da economia. A extração vegetal, tá? Consequentemente, as plantações que você tem, a lavoura, enfim, tá? Essas são as atividades produtivas primárias. As atividades produtivas secundárias, grosso modo, é a indústria de transformação, a indústria, tá? Incluindo a indústria da construção e a indústria extrativa mineral. Lembra que a extração vegetal está no setor primário da economia, porém a extração de minerais ela está no setor secundário. Tá? Considere também como fazendo parte do setor secundário a área de utilidades, alguns chamam de facilities, o termo em inglês, ou seja, são todos aqueles serviços de produção de itens como água, eletricidade, tratamento de esgoto. Então, essas utilidades, essas facilities,
a gente não consegue produzir nada sem elas, e elas fazem parte do setor secundário da economia. Tá? Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, a Energisa faz parte do setor secundário da economia, da mesma forma como a Sanesul. Tá bom? E as atividades terciárias, basicamente serviços. Ponto. E no serviço está saúde, educação, transporte, bancos, comércio em si, lazer, cultura e por aí vai. Tá? Então essas são as atividades produtivas nos três setores, setor primário, secundário e terciário, que as empresas, o que as empresas trabalham para oferecer no mercado. Tá? Por fim, nós temos o governo. Tá? O governo é um grande agente do mercado. Tá? A gente pensa sempre no governo na política, mas não, o governo ele é um grande empregador. Tá? Eu sou um funcionário do governo. Tá? Ele arrecada impostos, eu pago, o pai de vocês, vocês pagam impostos para o governo, e o governo é um importante consumidor. Tá? Nós vamos ver mais adiante no nosso discurso que quando a economia ela está frágil, o governo ele é capaz de aquecer a economia por meio do seu papel enquanto agente consumidor, tá bom? Então, o governo ele produz bens, saúde, educação, serviços, saúde, educação e bens. Ele produz, sei lá, gasolina, ele produz por meio da Petrobras, por exemplo, tá bom? Muitas empresas estatais já produzem, o conjunto de empresas estatais do Brasil, estatais já foram muito maiores, então nós produzíamos minérios, aviões, enfim, coisa do tipo assim. Mas hoje essas atividades estão mais na mão da iniciativa privada. Tá? Bom, nesse quadro aqui eu estou misturando todo mundo. Vocês vão ver as famílias, tá? As empresas em vermelho e o governo em verde. Esses três agentes, eles se relacionam. Então, por exemplo, as famílias em azul, elas oferecem mão de obra para as empresas e pagam pelos produtos que elas compram das empresas. Alimento, veículo, telefone celular, televisão, geladeira, tá? Maçã, frango, boi. Isso aí, então existe esse fluxo entre as famílias e as empresas. Por sua vez, as empresas, elas se comunicam com as famílias, primeiro, um fluxo das empresas para as famílias, por meio, por exemplo, do pagamento de mão de obra. Então, eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada, então, eu, enquanto agente família, eu ofereci minha mão de obra e a empresa, ela devolvia para mim o pagamento dessa mão de obra. E também, da mesma maneira como quando eu pagava pelos produtos que eu comprava, pelos bens e serviços que eu comprava das empresas, elas me forneciam esses produtos, esses bens e serviços. Tá? Da mesma maneira, as famílias elas se relacionam com o governo. Tá? Nós somos mão de obra, eu sou mão de obra para o governo, e eu pago meus impostos. Da mesma maneira que o governo se relaciona comigo por meio do pagamento dessa mão de obra, que é o meu salário, e os bens e serviços públicos que ele oferece. Tá? No caso de vocês, vocês estão pagando impostos e estão recebendo educação. Tá? É uma relação entre o agente família com o agente governo. Tá? E da mesma maneira, empresas se relacionam com o governo. As empresas, elas fornecem produtos para o governo, então para o governo imprimir papel na sua impressora, precisa comprar papel das fornecedoras de papel dos supermercados, das empresas que vendem papel. E as empresas pagam impostos para o governo, e o governo, por sua vez, paga pelos produtos que adquiriu das empresas e oferece bens e serviços públicos, sei lá, estradas, enfim, coisas do tipo assim. É o papel que se espera do governo como agente econômico no mercado. Tá? Esse fluxo, gente, praticamente o mesmo slide, só que ele tem um fluxo, vamos dizer assim, físico, real, e um fluxo virtual. O fluxo real é daquelas coisas que a gente, sei lá, consegue pegar na mão, grosso modo. Né? Então, por exemplo, eu sou um fator de produção, o trabalho, a minha mão de obra, eu vendo minha força de trabalho para a empresa, então a empresa conta com a minha força física, minha força real. Em contrapartida, ela fisicamente, quando eu compro mercadorias da empresa, o que ela faz? Ela me entrega fisicamente produtos, mercadorias que eu compro no supermercado, em qualquer lugar, perfeito? Entretanto, a gente entende que existe um fluxo virtual, talvez seja
uma forma exagerada, de me relacionar ao fluxo monetário. Então, o fluxo monetário é uma troca de papéis, mais ou menos, né? É, eu não preciso ver as pessoas, essas relações acontecem, sei lá, pelo banco, enfim. Em resumo, eu entrego minha folha de trabalho e recebo um fluxo monetário de dinheiro referente à minha folha de trabalho. Da mesma maneira, ela me entrega, no caso da empresa, ela me entrega uma mercadoria real e eu, por sua vez, devolvo um fluxo monetário para elas para pagar o que adquiri. Então, entre esses três agentes, entre as famílias, as empresas e o governo, vocês vão observar que existe esse fluxo de coisas físicas e de coisas monetárias, tá bom? Eu não sei se vocês enxergam o mouse meu aqui, eu vou tentar, eu acho que eu estava clicando no lugar errado aqui, agora eu estou apertando aqui famílias, empresas e governo. Então o que eu estava falando é que entre as famílias para as empresas há um fluxo físico, a minha força de trabalho, tá? A minha força, das empresas para as famílias tem uma entrega física de produtos, tá? Porém, também existe uma entrega monetária das empresas para mim, por meio do meu salário, quem trabalha para uma empresa privada, óbvio, e físico e monetário de mim, família, para as empresas, do pagamento das mercadorias que eu comprei. A mesma coisa acontece entre as famílias e o governo, e entre o governo e as empresas. Tem sempre um fluxo real e um fluxo monetário. Tá? Bom, falando de produtos. Produtos, existem os bens, que são tangíveis, né, que a gente consegue pegar, consigo vestir, consigo comer, consigo entrar num carro, consigo falar no telefone celular, e os serviços que são intangíveis, tá? Ainda que possa afetar o nosso corpo. Então, um serviço de saúde, tá? Então, o médico vai me atender, um serviço de educação, tá? Enfim, uma viagem, tá? São serviços que a gente paga, né? Mas eu não consigo pegar uma viagem, né? Eu não consigo pegar a saúde, tá? Eu não consigo pegar a educação, tá? Os bens, em geral, eles podem ser divididos em bens de consumo, bens intermediários e bens de capital. Bens de consumo como diz o nome, aquilo que a gente consome, e por sua vez é dividido em bens duráveis e bens não duráveis. Bens duráveis, um carro. Você compra um carro e vai durar alguns anos. Bens não duráveis, alimento, por exemplo. Comprei uma maçã, comi a maçã e já era maçã, ela não durou. Tá? Bens de capital, vamos pular um pouquinho, depois eu volto no bens intermediários. Bens de capital, também chamados de bens de produção, são basicamente máquinas. Então, as máquinas para fazerem os produtos. Eventualmente, máquinas para fazerem outras máquinas. Esses são chamados bens de produção. Tá? Por sua vez, entre esses dois aí, existem os chamados bens intermediários. O que são os bens intermediários? São aqueles produtos que eles são o produto acabado de uma certa cadeia produtiva que vai se tornar a matéria-prima de outro produto. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma fábrica de bolo. Tá? Então, e o meu fornecedor, bolo de festa, e o meu fornecedor, ele vende açúcar para mim. Então, para aquela fábrica que fabrica o açúcar, ela produz um bem de consumo não durável, o açúcar, para ele é um bem não durável. Para mim, que o meu bem durável que eu entrego no mercado é um bolo acabado, esse açúcar que eu compro é apenas um bem intermediário, sem o qual eu não conseguiria entregar aquele bolo. A mesma coisa é um parafuso numa fábrica de automóveis. Então, na verdade, o meu bem, eu enquanto fábrica de automóveis, enquanto eu vou vender meu carro, o meu bem durável é o automóvel. Porém, os parafusos que usam no veículo, ele é o bem intermediário que eu compro de alguém, que por sua vez, esse alguém que me comprou, que me vendeu, para ele o parafuso é o bem de consumo durável que ele vendeu para mim. Tá? Tranquilo. Bom, demanda, vamos voltar um pouquinho naquela ideia de curva da demanda. Lembra? Eu vou dar um tapinha para frente aqui, ó. Então, a curva da demanda, né? Então, ela é uma curva decrescente,
tá? Então a gente sabe, aqui nesse eixo aqui, ó, é o preço, tá? O preço unitário, né? Então, por exemplo, quando o preço for R$1.000, a minha expectativa é adquirir essa quantidade aqui, que no caso, 2.000 unidades que eu procuraria. Quanto mais o preço abaixa, mais eu tendo a pegar mais mercadoria. Então, se o preço abaixar de 1.000 para 400, eu vou adquirir, existe uma expectativa que eu adquira, perdão, algo em torno de 6.000 unidades, 6.000 e poucas unidades, mais ou menos, tá? Então, essa é a ideia da curva da demanda. Então, voltando um pouquinho. Então, uma definição formal, né, que a gente só havia comentado, uma definição de livro, a demanda é a procura, né? Então, a gente chama de curva da demanda ou curva da procura, né? A procura de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, tá? Não é uma certeza, é uma expectativa que os consumidores vão comprar. Desculpa, pessoal, eu vou fazer assim sem cortes, tá? Até porque eu não sei fazer isso. Então, aquela equação, né? Então, a gente lê assim, né? A quantidade QD, a quantidade demandada é igual à quantidade procurada, ou é a mesma coisa que a quantidade procurada, ela é uma função dos preços. É assim que a gente lê. A quantidade procurada de mercadorias é função de preços. E sabemos que quanto maior o preço, menor vai ser a nossa procura. Tá? Quanto maior o preço, mais eu chego aqui, menos minha procura. Tá? Para minha procura aumentar, para vir para cá, eu tenho que diminuir o preço. Então, ó, eu estaria disposto a comprar 2.000 unidades se o preço fosse R$1.000 a unidade. Mas se o preço fosse R$200 a unidade, eu estaria disposto a adquirir 10.000 unidades. Tá? Essa é a ideia da curva da demanda. O que afeta a demanda? Vários fatores afetam a demanda. Então, primeira coisa é a renda. Quanto mais renda eu tiver, mais vou querer comprar. É assim com cada um de nós, né? Nós somos um país pobre e nós somos carentes por mercadorias, por produtos. Então é muito comum quando a gente arruma um dinheirinho, né? Nossa, a gente ficou tanto tempo querendo alguma coisa, a gente vai um dia e gasta, aquilo dá uma satisfação para a gente. Então quem tem mais renda, ele está sempre, vamos dizer assim, está sempre buscando mais coisas, ele consegue, ele procura mais. Então quem tem mais renda, mais procura, tá bom? Obviamente, não é a única fonte que estimula a demanda. Por exemplo, o marketing estimula a demanda. Então, como a gente fala, você está parado na sua casa, está vendo televisão, está vendo no YouTube, de repente vê uma propaganda daquilo e vê uma promoção, você para o que está fazendo e você vai comprar. Mesmo se você não estivesse pretendendo comprar aquela coisa. Então, a demanda ela não é afetada apenas pelo preço. Aquela curva, ela esconde algumas coisas. Por exemplo, a força da propaganda, né? Da cultura. Né? Imagina só, por exemplo, telefone celular, ele é uma coisa quase simbólica, ele é mais do que alguma coisa para você falar. Ele é muito além disso. Então, se você descobre que vai aparecer um novo modelo de telefone celular cara, se você não comprar esse telefone, você vai estar por fora, vai estar desenturmado, cara, você vai dar um jeitinho, mesmo sem dinheiro, de adquirir aquele telefone celular. Tá? Outro item que afeta a demanda é os preços dos produtos substitutos, ou seja, a concorrência. Se a concorrência for agressiva, abaixa o preço do mercado. Então, por isso que uma das coisas um dos motores do capitalismo é a concorrência. Porque se você tem concorrência, há briga por preço, havendo briga por preço, os produtos ficam mais baratos, e ficando mais baratos, você entra na curva da demanda e há uma expectativa que mais pessoas, ou mesmo você, consumam aquele produto. Tá bom? Outra coisa que estimula a demanda é expectativas. Então, por exemplo, greve de caminhoneiros. Nossa, vai acabar a comida, todo mundo corre no supermercado. Tá? Lá, coronavírus, algumas pessoas ficaram assustadas aí e foram ao supermercado. Tá? O que mais?
Imagina que você tem uma doença e você precisa de um medicamento. Esse medicamento ele utiliza uma matéria-prima que vem da Europa, por exemplo, e lá você sabe que está tendo uma greve dos caminhoneiros no interior da França, e isso vai é, atrasar a entrega dos, dos componentes para fazer esse remédio aqui no Brasil. Cara, você corre no supermercado, na farmácia e compra esse remédio, mesmo se você não precisasse. Tá? Então, a expectativa. Outra coisa, um produto muito bom, ele pode ser desestimulado a ser adquirido se, por exemplo, a assistência técnica dele for ruim. Tá? A assistência técnica ruim desestimula. Ou uma assistência técnica muito boa, olha, esse preço até que não está tão bom, ou esse produto não é tão bom quanto o outro, mas se esse dá pau, eu tenho onde levar para consertar. O outro não é muito bom, mas quando quebra, eu não tenho onde consertar. Tá? Então isso estimula, afeta a busca pelo produto. Tá? Número de consumidores. Tá? Então, por exemplo, com o envelhecimento da população, a gente vai precisar de mais fraldas geriátricas do que fralda de criança. Tá? Então, se nascem muitas crianças, nós vamos precisar de produtos para crianças. Tá? Então, a população afeta a demanda procurada e o tipo de população. Uma coisa importante que já era para eu ter comentado, mas eu guardei para comentar só hoje, é esse conceito de condição ceteris paribus. É assim que a gente fala. Ceteris escreve dessa maneira aqui, né? Coeteris paribus, mas a gente fala condição ceteris paribus. Esse é o pulo do gato da economia, né? Quando eu falo que alguma coisa vai acontecer, baseado num desses fatores que eu citei aqui para vocês, isso só é verdadeiro quando a gente fixa uma daquelas características e congela uma congela todas as demais características e aí você avalia só aquela que você está analisando. Então, por exemplo, quando eu falo, o economista fala assim, olha, gente, se aumentar a renda da população vai aumentar o consumo, tá? Isso é uma afirmativa válida, desde que todas as demais condições permaneçam fixas como estão. Porque eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que aumente a renda da população, tá? Mas acontece algum fenômeno que, por exemplo, pegando esse problema aí do coronavírus, vamos supor que parte do nosso consumo, ele viesse de uma região em que os bens poderiam, de alguma maneira, prejudicar a nossa saúde, mesmo com a renda maior, nós não aumentaríamos a procura, porque nós teríamos medo. Então, sempre quando um economista estiver falando determinada previsão, pessoal, se nós investirmos em marketing, nós vamos aumentar o consumo, nós vamos aumentar a demanda, isso é verdadeiro desde que os outros fatores não afetem. Por exemplo, se todo mundo, se o produtor ele investe em marketing para vender mais, porém há uma crise no país e muita gente perde emprego, isso acaba diminuindo a renda das famílias e, apesar desse investimento em marketing, não haverá um aumento da demanda. Então, sempre quando o economista fala, lembrem sempre da condição ceteris paribus, ou seja, pessoal, isso vai acontecer se nós fizermos isso, desde que as outras coisas não sejam afetadas, tá bom? Então, por exemplo, você amplia sua fábrica, você coloca mais mercadorias no mercado, você diminui o preço na expectativa que aumente a demanda, só que aí da noite para o dia, por exemplo, vem a concorrência e coloca um produto no mercado, aí isso acaba quebrando o seu plano. Então, essa é uma característica da economia, a condição ceteris paribus. Tá? Bom, e aí e quando afeta a demanda, essa demanda ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Tá? Então eu fiz uma tabela aqui, que depois vai ficar mais fácil enxergar no gráfico. Então, por exemplo, aqui, nós temos o preço unitário, começa em R$100, 200, 300, e aqui em azul a minha curva de demanda inicial. Então, eu havia imaginado que a R$100 o preço da mercadoria, havia expectativa de 12 mil unidades por ano a serem procuradas pelo mercado. Na medida que o preço vai aumentando, as quantidades vão diminuindo. Só que, puxa, aconteceu alguma coisa boa aí e aumentou a expectativa.
Então, mesmo com aquele preço de 100, as pessoas estavam dispostas a comprar não 12 mil, mas 14 mil. Não ao preço de 900, não 2.200 unidades, mas 4.200. Tá? Da mesma forma, pode haver um choque negativo de demanda. Ou seja, para aquele mesmo preço de 100, antes eu havia previsto que as pessoas iam consumir 12 mil unidades por ano, mas se acontecer alguma coisa, as pessoas só vão consumir 10 mil unidades por ano. Então, por exemplo, você é fabricante de máscaras contra máscaras hospitalares. Havia uma expectativa sua, só que em função do coronavírus, a procura aumentou muito. Então, foi além da curva inicial. Tá? Então, vamos ver na prática como é que funciona. É basicamente isso aqui. Ó. Então, em azul, a curva inicial. Tá? Em verde, uma demanda diminuída, né? Reduzida. Tá? Então, se inicialmente, nesse preço que eu coloquei aqui de R$ 900, havia expectativa de consumir 2.000 e poucas unidades, com a demanda reduzida, para esse mesmo preço, o pessoal não vai comprar nada, porque o pessoal ficou sem dinheiro, perdeu emprego, alguma coisa. Ou o contrário, com esse mesmo valor, houve um aumento de demanda. Então, houve um aumento de demanda, mesmo com preço mais caro, as pessoas se dispõem a comprar mais. Em vez de comprar essa quantidade inicial aqui de 2.000 e poucas unidades, eles se dispõem pelo mesmo preço, pagar por, sei lá, quase 5.000, 4.000 e poucas unidades. Tá? Então a demanda é uma expectativa, a curva de demanda, ela não é uma certeza. Pode ser para mais ou pode ser para menos. Tá? Eu vou dar uma paradinha aqui e vou iniciar, só para ver o tamanho do vídeo, vou parar essa gravação e vou começar uma outra logo em seguida, só para dividir o nosso vídeo aqui.